Neste vídeo, vamos analisar 7 frases de alguns sábios escritores que nos ajudarão a entender essas lições da vida. A vida não se resolve com palavras. João Cabral de Melo Neto. As palavras têm suas limitações em expressar a totalidade das experiências humanas. Há emoções, sensações e situações que não podem ser traduzidas em palavras. A riqueza da vida muitas vezes ultrapassa o que pode ser comunicado verbalmente. A vida é vivida e experimentada, e é por meio das ações, das vivências e da própria jornada que as respostas e as soluções são encontradas. O valor do silêncio, da contemplação e da reflexão mostra que nem tudo precisa ser falado ou resolvido verbalmente. Às vezes, é preciso ficar em silêncio e permitir que as experiências falem por si mesmas. A vida é complexa demais para ser completamente expressa, entendida ou solucionada através das palavras. Lágrimas não são argumentos. Machado de Assis. Chorar não é suficiente para convencer ou persuadir alguém. A balança do debate. Visualize um equilíbrio de justiça como uma balança, onde de um lado estão argumentos baseados em fatos, lógica e evidências, e do outro lado estão lágrimas. A balança só se inclina quando há peso suficiente do lado dos argumentos. As lágrimas, por mais poderosas que sejam como expressões emocionais, não têm o mesmo peso que argumentos sólidos e bem articulados. O teatro da persuasão. Imagine um palco onde 2 pessoas estão representando um debate. Uma delas está apresentando uma peça emocional, chorando e demonstrando tristeza. A outra está apresentando um discurso lógico e coerente. Enquanto o ator emocional pode tocar os corações da plateia, a força do argumento lógico é o que realmente influenciará a opinião das pessoas e as convencerá. Lágrimas e emoções não têm o mesmo impacto que argumentos lógicos e bem elaborados em uma discussão ou debate. Embora as emoções sejam genuínas e possam tocar o coração das pessoas, elas não podem substituir o poder de uma argumentação fundamentada e racional na busca por persuasão e entendimento. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Clarice Lispector. A coluna de sustentação. Pense em nossos traços e características como colunas que sustentam um edifício. Cada coluna tem um papel único na sustentação da estrutura. Ao cortar uma coluna, podemos enfraquecer a estabilidade do edifício como um todo. Algumas características que consideramos defeitos podem estar desempenhando um papel importante em manter nosso equilíbrio emocional e psicológico, e ao eliminá-las sem discernimento, poderíamos colocar em risco nossa própria estabilidade. Nossos defeitos e características individuais não são apenas coisas a serem eliminadas de forma indiscriminada. Alguns deles podem desempenhar um papel vital na construção da nossa identidade e equilíbrio emocional. A citação de Clarice Lispector nos alerta para a importância de entender profundamente quem somos, antes de tentar mudar ou eliminar nossos defeitos, para evitar perturbações em nosso edifício emocional e identidade. O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Mário de Andrade. O jardim do passado e do presente. Imagine o passado como um jardim onde floresceram experiências, sucessos e fracassos. Cada flor representa uma lição que pode ser colhida. Se tentássemos reproduzir exatamente esse jardim no presente, as flores podem não crescer da mesma forma, pois o solo e as condições podem ter mudado. No entanto, podemos levar as sementes dessas flores para o jardim do presente, cuidando delas com base nas lições aprendidas no passado, permitindo que cresçam de maneira adaptada às novas circunstâncias. O livro da história e a página em branco. Considere a história como um livro com páginas cheias de eventos passados. Reproduzir exatamente esses eventos em nossas vidas atuais seria como copiar as páginas antigas. No entanto, se considerarmos essas páginas como lições valiosas, podemos virar a página em branco do presente e escrever novos capítulos baseados na reflexão sobre o que aprendemos com a história.
A lição está em usar o conhecimento adquirido para guiar nossas ações, em vez de imitar cegamente o que já aconteceu. O passado é uma fonte valiosa de lições, mas não deve ser meramente reproduzido. Em vez disso, devemos meditar sobre o passado, refletir sobre o que aprendemos e aplicar essas lições de maneira criativa e adaptada ao presente, permitindo que nosso crescimento seja influenciado pela experiência, mas não restrito por ela. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Vinícius de Moraes. Imagine a vida como um quebra-cabeça complexo. Cada pessoa que encontramos é uma peça única desse quebra-cabeça. À medida que nos relacionamos e compartilhamos momentos, encaixamos essas peças em nosso próprio quebra-cabeça pessoal. No entanto, nem todas as peças se encaixam perfeitamente. Algumas se conectam de maneira harmoniosa, enquanto outras não se alinham. A arte está em apreciar a imagem completa que se forma, mesmo com peças que não encaixam perfeitamente, representando os desencontros. A arte reside na maneira como lidamos com essas interações, apreciando cada encontro como uma oportunidade única e aceitando os desencontros como parte da jornada. O saber se aprende com os mestres e os livros, a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Cora Coralina. A sabedoria é frequentemente cultivada por meio das experiências vividas, das interações com os outros e da reflexão sobre os desafios enfrentados. É adquirida ao observar a vida com atenção e ao aprender com aqueles que são humildes e têm uma visão genuína da existência. Há sonhos que devem permanecer nas gavetas, nos cofres, trancados até o nosso fim, e por isso passíveis de serem sonhados a vida inteira. Hilda Hilst. Alguns sonhos se tornam realidade, enquanto outros permanecem como aspirações que continuam a inspirar e motivar a pessoa ao longo dos anos. Nem todos os sonhos precisam ser concretizados para serem valiosos. Alguns sonhos podem ser preciosos exatamente por permanecerem como vislumbres do que poderia ter sido, mantendo viva a chama da esperança e da imaginação ao longo de toda a vida. Espero que essas lições tenham te ajudado a pensar com sabedoria nesses assuntos da vida. Se gostou, compartilhe com seus amigos esses pensamentos que podem ser como um presente para eles. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.